Vocês estão visualizando o mural? Sim, professora. Sim, Sim, professor. pronto. Então, a história da doença mental e as perspectivas, né, sobre a saúde mental, de uma forma geral, em todo o mundo, são muito diversas. E assim como vamos perceber que a maneira de ver a saúde mental e de ver os transtornos da saúde mental foram mudando ao longo da história, né? E, assim, é uma história, assim, instigante, né, como toda história da medicina, né, e, assim, frequentemente, né, tem aspectos bastante apavorantes também, como foi no nosso estudo da história da cirurgia. Então, eu vou apresentar inicialmente aqui o que eu coloquei como uma postagem inicial, não é? Bethlen usou o humano. Então, aqui mostra nessa postagem a complicada história de Bethlen, né? Vou clicar aqui. Que foi um hospital psiquiátrico, na verdade, foi o primeiro, né, hospital psiquiátrico da história. E que expunha, né, os pacientes como em um zoológico, né? Esta obra aqui é de um pintor vitoriano, Richard Dart, e ele como diz aqui na matéria, ele concebeu a inquietante ideia de que seu pai era a reencarnação do diabo. Durante um passeio pelo campo, ele o matou, né? Fugiu e pouco depois a polícia se o prendia, né? Essa é a história, né, que conta essa apresentação aqui, essa pintura, né, que é uma pintura, digamos, clássica, né, e aqui mostra mulheres, né, que muito elegantes vêm visitar o hospital. Esta visitação ao hospital era pública, né, era uma atração popular, né, então por que é importante conhecer essa história? Então, a gente estuda, né, essas histórias desses horrores do passado na esperança de nunca mais repetir, né, como conversamos no nosso primeiro encontro. Então, o Hospital Bethlen, na verdade, ele foi fundado muito antes, né, da sua conhecida finalidade, né, de ser um local onde ficavam presos os loucos, né, os ditos loucos. E ele começou como assim como muitos hospitais, né, antigos, ele começou como, e na época também, durante a Idade Média, ele começou como um asilo que era mais um refúgio, né, para pessoas que não tinham onde ficar. Então, era um priorado, né, que recebia, né, doações, e aí ficou sendo considerado como um asilo. Mas, aos poucos, pessoas com transtornos mentais ou que aparentavam ter transtornos mentais, eles começaram a ser presos, ou presos é a palavra, acho que mais precisa, né?
eles começaram a ser presos pessoas que apresentavam um comportamento desviante, às vezes não tinham transtornos mentais, às vezes eram epiléticos, e aí começou a se constituir esse hospital, que na verdade é o protótipo, digamos assim, desse tipo de hospital, desse tipo de instituição, né, no imaginário de todo mundo, não é, e na história. Então, Bethlehem, como priorado, isso no século XIII, era o Hospital St. Mary Bethlehem, ou seja, o Hospital Santa Maria de Belém, né? Era em outro local. Depois ele foi transferido para o norte de Londres e já no século XV ele já se especializou, né, em uma instituição ou um asilo para os loucos, né? Então, esse foi o primeiro hospital psiquiátrico da história e esse nome zoo humano, zoo, no sentido de que era como se fosse um zoológico, porque vejam aqui essas senhoras, né, que vinham e era uma diversão pública visitar os loucos nos domingos, nos feriados, e havia uma visitação, e era um grande contingente de pessoas que vinham visitar os loucos, né? E tem registros históricos, né, sobre essas visitações, principalmente no século XVII. Então, era uma atração popular, as pessoas doavam, os visitantes doavam para a instituição. E visitar Bethlehem, que passou a ser chamada de, na verdade, muitos conhecem como Bedan, né? Porque passou a ser visto como, na verdade, uma instituição de horrores, né? Então, de Bethlehem, né? Na verdade, de Bethlehem, que era Belém, que era a origem mesmo da instituição, como asilo, né, para as pessoas que não tinham indigentes. Ele passou para ser chamado de Bethlehem, e depois de Bedlam, no sentido de mal, né? Então, visitar esse hospital era como um lembrete, né, digamos assim, para as pessoas pensarem, né, que tinham que se manter, né, dentro daquelas normas, né, da sociedade e manterem sob controle os seus instintos básicos, né, para que não acabassem do outro lado das grades, né? Grades, sim, porque essa imagem aqui não mostra, mas havia doentes mentais, pessoas com sofrimento psíquico, não é? Em verdadeiras celas, né? Presos com grades, acorrentados, né? Então, era um verdadeiro lugar, né, de horrores. Então, ia fazer essas visitas para essas pessoas, no caso, os visitantes, era uma atração popular como um interesse, como uma diversão, entre aspas, né, pelas mesmas razões que essas pessoas assistiam aos enforcamentos em praça pública. Então, eu li um dos comentários, né, aqui no mural e vi alguém comentar que era, na verdade, como se fosse difícil estabelecer uma linha, né, entre quem estava atrás das grades e quem estava também visitando, né? Então, aqui um comentário anônimo colocou como chocante, né? Esse cidadão não deveria se dizer psiquiatra, certo? Absurdo pensar que zoológicos humanos existiram até o século XX.
desconcertante a necessidade do indivíduo de desumanizar aquele que considera diferente, né? É um comentário de Dani. E Luiz comentou uma representação clara do preconceito, da falta de humanidade e empatia do ser humano. Camila comentou um cenário desconcertante, difícil acreditar que esses modelos de animalidade, com jaulas e torturas, eram considerados hospitais da época. E também outra pessoa que não se identificou escreveu que é uma cena, esta cena, não é, do Bethlehem Royal Hospital, em que os tratamentos eram extremamente severos e os pacientes tratados como animais. Então, aqui são os comentários, tivemos 15 curtidas, então, aqui, a seguir, nós temos mais dois, eu não sei, eu vi aqui lá na frente, alguém colocou a nave dos loucos também, então eu não vou comentar, e eu não observei se alguém colocou também essa pintura sobre pneu desacorrentando pacientes, né, na La Salpêtrière. Mas eu vou, agora vamos intercalar, eu apresentei a minha postagem inicial, essas outras duas eu posso postar no final, se não tiver outras semelhantes, e aí podemos agora seguir para o grupo 7, ou alguém quer apresentar a sua postagem antes? Vamos pela ordem que está aqui? Podemos começar então? Somos do grupo 7. Pois não. Bom dia, pessoal. A gente escolheu a obra A Casa de Loucos, do Francisco Goya, para falar um pouco sobre a história da psiquiatria. Se você quiser clicar no link, professora, ela vai ficar maiorzinha para visualizar melhor. Pronto. A data da sua criação é incerta. Alguns estudiosos afirmam que foi pintada em algum momento entre 1812 e 1819, então no século XIX. Goya sempre pintava imagens perturbadoras e essa não é uma exceção dele. Ela retrata o interior de um instituto para tratar pessoas com doenças mentais. Essa pintura evoca hoje sentimentos de empatia por quem vê e pode ser entendida como uma crítica ao modo como eram feitos os cuidados da saúde mental dos pacientes na época. Muitas das pinturas do Goya têm esse tipo de crítica. Ele já tinha outra que chama O Jardim dos Lunáticos, que também tinha esse mesmo teor, que era anterior a essa. Mas, para além disso, a preocupação do artista com a insanidade e o tratamento da doença mental pode refletir o declínio da própria saúde dele. Não dá para afirmar com certeza que ele sofreu uma doença mental, mas provavelmente ele ficou doente sim, por sífilis ou encefalite. E isso fez ele temer muito ter uma doença mental e ficar na mesma situação daquelas pessoas que ele pintava. E é interessante falar que esse lugar, como a professora falou, era também um lugar que ele visitava muito quando era criança. E provavelmente se trata do asilo de Saragossa, que é um lugar que ele visitava quando mais novo. E esse lugar era conhecido pelo tratamento humano aos pacientes, já que não constrangia 24 horas por dia aqueles que estavam lá internados. Por exemplo, na pintura dá para ver que eles nem estão presos por correntes, e isso já era assim, considerado muito humano. E esse trecho que eu coloquei na legenda é um poema da Emily Dickinson, que a gente colocou para lembrar que no passado, e às vezes até hoje, o que levava as pessoas a serem consideradas loucas era muito pequeno. Até mesmo o ato de questionar poderia ser considerado uma loucura. E é isso. O que vocês colocaram aqui, demasiado juízo, a mais severa loucura, né? Então,
esse estado de coisas, né, terrível, foi muito bem ilustrado nessa obra de Goya, né, que foi um pintor espanhol, né, viveu entre o século XVIII e XIX. Ele não foi o primeiro ou o último a retratar os insanos institucionalizados, né? A gente viu agora esse outro trabalho, essa outra obra representando o Hospital Bethlehem, e também o Hospital Bethlehem também foi representado por outro pintor, né, Hogarth, no século XVIII. E assim, mas com certeza o trabalho de Goya evocou assim o sofrimento e o tormento desses indivíduos, né, que eram chamados de lunáticos. Então, curiosamente, como você disse, eu não sei se foi a Maria Eduarda, né? Eu não sei quem falou. Fui eu mesma, professora Maria Eduarda Maria, Gomes. certo. Curiosamente, como você disse, Goya adoeceu gravemente, né, no final do século XVIII. Aos 47 anos, ele apresentou perda de equilíbrio, né, dificuldade para andar, cegueira parcial, surdez. E pensaram que realmente foi um quadro induzido por vírus, e nos meses seguintes ele se recuperou gradualmente, mas permaneceu surdo, né, permanentemente, para sempre, né? E essa doença terrível pode muito bem ter influenciado o seu trabalho posterior, como disse Maria Eduarda. E também é possível que ele próprio, como você disse, Maria Eduarda, tivesse medo da insanidade, porque também dois de seus parentes, né, um tio e uma tia, tinham transtornos mentais, né? Então, esse foi realmente um trabalho muito bem selecionado, né, do mestre Goya, e aqui os comentários, né, como uma representação forte, comentou Anônimo. Luiz comentou que realmente foi espetacular essa representação. Gabriel, bela obra que mostra como eram precárias as condições dos considerados loucos. Camila, a obra retrata o asilo como um ambiente bastante insalubre e violento. Percebe-se que aqueles considerados loucos eram excluídos do convívio social e privados de direitos humanos básicos. Luana comentou que é interessante como, na antiguidade grega, a loucura era valorizada socialmente, visto como uma manifestação dos deuses. Já na obra, nesta obra que está sendo comentada, ela é representada como algo a ser confinado em asilos insalubres, cruéis e precários. Realmente, Luana, então, como colocamos na nossa... na aula que eu mandei para vocês, né, com os tópicos, né, a loucura ela foi vista de formas diferentes. Por isso que a gente pode chamar vários paradigmas, porque vários modelos de se conceber a loucura. Então, na antiguidade, era assim que eram vistos, né, os chamados, né, loucos, né? E depois, na Idade Média, já foram vistos de outra forma, na Idade Moderna, né, que foi representado por esse trabalho que eu mostrei, na Idade Contemporânea, e agora na neo-pós-modernidade. Então, em cada época, tinha um paradigma e um modelo, uma lente através da qual era vista a loucura. Yasmin comentou que Goya é muito bom para fazer reflexões. Ótima escolha, realmente. Falando em Goya, tem um livro, aliás, um filme muito interessante, né, em que aparece Goya como personagem, que é o livro Os Fantasmas de Goya, né? Não sei se algum de vocês já assistiu. Muito interessante.
E Patrícia comentou que a obra mostra de forma bem forte a rejeição dos doentes mentais pela sociedade, além das condições extremamente precárias nos asilos. Yasmin Alexandre comentou que o quadro é bastante pertinente e representativo. É fascinante como o pintor utiliza sua técnica em prol de uma construção visual bem coerente com aquela realidade social. É possível ver pessoas nuas e em posições, de certa forma, animalescas, o que alude à realidade do rebaixamento social desses indivíduos. Além disso, outro detalhe significativo é a representação de várias pessoas ao fundo, o que ocorre com uma sugestiva indiferenciação. Elas formam um conglomerado, um amontoado, uma massa indistinta, obscura e marginalizada. Há, portanto, uma crítica à desumanização sistematizada, tão comum e vergonhosa, praticada na época. Enfim, uma obra brilhante. E brilhante também o seu comentário, Yasmin. E Cândida Virlene comentou que o autor evidencia com maestria as condições de isolamento das pessoas tidas como loucas, as quais eram reclusas em ambientes hostis para não causar a, entre aspas, perturbação da ordem social. Muito bem, excelente, gente. Excelente seleção, o grupo 7, e também os comentários muito pertinentes, né, e profundos também. Agora, para o grupo 9, sedação, psicofármaco, solução ou novo problema, né? Já é uma questão contemporânea. Quem gostaria de apresentar? Eu vou abrir aqui. Bom dia. Sou eu, Romo Newton. Eu vou representar certo. O grupo. Isso. Certo, Eu vou representar okay. Muito a bem. exposição. Certo. Então, nós vamos falar sobre a obra Sedation, ou Sedação. Vou seguir o roteiro aqui que eu fiz, que nós fizemos, na verdade, que a gente entende que tem algumas questões bem pertinentes do passado e do presente. É possível observar nesta obra, Sedation, não apenas a arte em si, mas também a realidade de vivências experimentadas pelo seu autor, Jacob Lawrence, um afro-americano do século XX, que muito fez sucesso no campo da arte e foi a maior expressão artística dessa natureza dentre os afro-americanos. Por causa do problemas de depressão, Jacob passou quase um ano internado no hospital Hillside Hospital, em Queens, um asilo para doentes mentais. Fato este que, posteriormente, o fez expressar as suas percepções daquele universo em uma obra de arte. Para tanto, alterou características que identificavam as suas obras, que, em geral, eram formas de cores vibrantes, personagens pretos ou cenários que expressavam a realidade. Voz perante a sociedade, para aquelas pessoas de pouca representatividade. Então, agora, focado mais na figura, né, na imagem da obra, podemos dizer que, na arte e sedação, verifica-se cores frias, pessoas monocromáticas, cabelos emaranhados, despenteados, expressões faciais únicas. Você não vê muita diferença entre um e outro, tudo parece estar naquele sofrimento profundo. Aí, se na reforma que foi promovida por Pinel nos hospitais, houve uma libertação, entre aspas, né, dos doentes mentais, daqueles indivíduos libertinos, hereges, criminosos e indigentes, aqui parece que os transtornos da mente, especificamente, são tratados todos de uma mesma forma. Parece que todos têm o mesmo problema e padecem das mesmas situações de tratamento. Além disso, observa-se os ombros caídos, eles estão cabisbaixos, com o olhar focado num campo de angústias ou de libertações. Quer dizer, se vocês observarem, todos estão olhando aí para esses remédios que estão sobre, eu acho que é uma cama, parece com uma cama, ou alguma coisa dessa natureza. E todos subjugados a quê? A autoridade médica, né? Que depois da saída da igreja, da Santa Casa de Misericórdia, dos hospitais, e a entrada dos médicos nestes,
eles passaram a ficar, desde aquele tempo, né, subjugados à autoridade médica. E daí infere-se que há uma dicotomia entre usar ou não usar os psicofármacos. Há, né, disposição por parte do interno em tomar e, ao mesmo tempo, também relutância. Mas esse usar não era um usar livre, pois entre eles a medicação não é apenas uma barreira física. Se vocês observarem aí, né, tem um artefato de vidro, mas também uma barreira psíquica. E essa barreira psíquica se concentra em quê? Não aceitar o remédio é ter mais liberdade psíquica. Entretanto, isso vai de encontro à autoridade médica, que os pune com castigos morais ou físicos, seja isolamento ou uso da camisa de força. E aí se faz uma pergunta: será que há algo de semelhante com o tratamento dos internos do Hospital Bethlehem? E aí ainda coloco mais pimenta ainda nessa pergunta. Será que nós hoje nos livramos dos tratamentos que ocorriam no Hospital Bethlehem? Se nós analisarmos a nossa realidade, encontrarmos aqui situações como ali no hospital o tratamento lá não é muito diferente assim, do que se observa no Bethlehem há muitos anos atrás, né? Então, o outro ponto da dicotomia tomar a medicação é entrar numa e de fantasia que os psicofármacos proporcionam. Mas, além disso, também poder gozar de entretenimento e do convívio com os outros, até que ocorra uma nova decisão entre tomar ou não tomar essa medicação. Talvez as únicas características remanescentes nessa obra aí, que é o trabalho de Jacob Lawrence, presente nesta, seria a questão de representar a realidade e também de dar voz às pessoas com pouca representatividade. Quem escuta os loucos? Às vezes nem o médico, né? Então, é uma oportunidade que ele encontrou em dar voz a essas pessoas. E indaga-se também ainda na percepção e também assim, na interpretação dessa imagem, qual seria a realidade do subjugamento, de estar subjugados, né? Seria o indivíduo estar subjugado à doença ou o indivíduo estar subjugado ao tratamento? É também uma questão de reflexão. E fazendo um link, né, com a história da psiquiatria, observamos que Jacob Lawrence vive a fase dos tratamentos com psicofármacos, mas que ela coexiste com a fase moral. E a fase moral foi bem colocada por Michel Foucault, e aqui eu vou ler o texto. No tratamento moral, considerava-se que a reclusão em asilos, com emprego de processos disciplinares de conteúdo moralizante, poderia afetar o comportamento dos indivíduos, levando-os à cura. Já aqui no Hospital Hillside, não é bem em relação a levar a cura, né? Levar os pacientes à cura, mas de puni-los, de forma que eles não tenham muita escolha entre tomar ou não tomar a medicação. E aí também, nessa fase em que Jacob estava lá internado, mais ou menos em 1949, é também onde começa, né? Onde começam a explosão dos psicofármacos. E aí, principalmente na década de 50, foi a introdução da clorpromazina, que era conhecida como a esvaziadora de hospícios. E a gente encerra essa análise e deixa a discussão do grupo. Muito bem, excelente, Romão Newton. A escolha desse trabalho foi realmente muito feliz, porque coloca uma questão contemporânea, né, mas que essa história começou em meados do século XX, né? E como você retratou aqui, eu acho que é mais uma vitrine, não é? Essa caixa com esses comprimidos de várias cores, eu acho que é mais uma vitrine, parece mais uma vitrine, né? Então, exato. Como você eu não consegui entender muito bem. Como você disse, essa obra questiona se a doença mental era a doença mental ou o seu próprio tratamento, né, que aprisionava os pacientes, né? Ou os aflitos, a gente poderia dizer.
E assim, a gente vê comprimidos azuis, amarelos, né, vermelhos, né, dispostos nessa toalha branca, e eles realmente é muito expressiva a forma como eles olham para as pílulas, né, sem ter acesso a elas. E, assim, é como se fossem olhares de desespero, né, mas também um testemunho, como você disse, do alívio da medicalização, né, porque a medicalização é um fenômeno, não é? É muito discutido hoje, né? E aí esses doentes eles só podem contemplar, mas assim, como se não pudessem alcançar, não é? E ele coloca como se fosse esses comprimidos, eles tivessem dentro dessa vitrine fechada, né? E sugere como se fosse uma futura prisão, né? E se os pacientes abrissem ou tentassem abrir a porta, né, para o tratamento de sedação, o alívio poderia ser encontrado, mas às custas da própria liberdade, como você colocou, né? E aí eles ficariam presos, né, nesse ciclo de necessidade de sedação e tratamento médico para lidar com suas doenças, né? E como você disse, o próprio autor, não é? Ele foi internado em um hospital psiquiátrico em Nova York e quando ele saiu, ele pintou esse quadro, né? Que é fascinante, né? Então foi uma escolha realmente muito feliz, muito feliz e ao mesmo tempo, né? Mostra o desespero e a aflição, né, desses doentes contemplando essa vitrine de comprimidos que são os psicofármacos. Então, vocês colocaram, pessoal do grupo 9, sendo apresentado por Romo Newton, essa questão, né, de se a sedação ou se o tratamento psicofarmacológico seria uma solução ou representaria um novo problema. Muito bem, excelente. Então, aqui os comentários, Professora, não é? Oi? professora, Sim? só assim, eu não sei se de propósito ou não, mas a gente observa que as cores vibrantes, né, estariam justamente nos psicofármacos, né, nos comprimidos que fazem parte Sim, do muito quadro, né? bem. Exatamente. Como se aquele ali fosse o ponto É, de equilíbrio deles, que assim, que traria alguma coisa de vida. boa para eles, né? Mas, assim, eu lembro muito bem, uma vez, quando eu era residente em clínica médica, a gente fazia reuniões também com os residentes da psiquiatria. E aí a gente foi discutir um paciente, com um relato do caso de um paciente, e até eu lembro que o paciente ele dizia assim que se sentia bem ao tomar os soros, né? Ou seja, aquela infusão, né, de medicamentos endovenosa. E na época, era início da década de 90, costumavam colocar vitamina C no soro, hoje não fazem mais isso, né? Mas aí ficava digamos, o soro, aquele recipiente, né, de onde eram infundidos no paciente por via endovenosa, ficava amarelo, né? E algumas outras medicações ficavam também coloridas, não ficavam incolores, né? Aí ele falava, o paciente falava como se aquilo fosse a sua salvação, porque ele via que a cada dia o soro modificava de cor, o soro que era infundido nele modificar a cor. Então, você falou nessa questão das cores dos comprimidos, aí imediatamente eu me remeti àquela discussão naquele caso clínico, em que, inclusive, o preceptor comentou, né, essa questão, né, do fato de ele ter aquela representação dos fluidos, né, que eram infundidos por via endovenosa, e
ele considerava que ele estava com quadro depressivo e ele considerava que aquelas cores iriam reanimá-lo, né? E aí isso me remeteu àquela época. Então, Anônimo comentou, muito pertinente a discussão acerca dessa temática, e também discussão bastante atual, mas já retratada no século passado. No século XX, claro. Luiz comentou, destacar a importância da vivência do autor e seu relato de como era um hospital psiquiátrico, além de relatar os desafios e problemáticas. Gabriel comentou, muito pertinente mostrar que, como toda medicação, os psicofármacos possuem efeitos negativos que devem ser levados em consideração na hora de receitá-los. E Luana Cibele comentou que essa temática é bastante relevante, principalmente quando se considera a banalização do uso de medicamentos na sociedade atual. Afinal, até que ponto ajuda o paciente? Então, realmente, esse uso não sem critério assim, muito bem definido, o uso indiscriminado de medicamentos, principalmente medicamentos psicoativos, é um fato atual que é bastante marcante, que se destaca na discussão da medicalização excessiva que existe nos nossos tempos. E Camila, sempre comentando, Camila disse que a obra faz refletir sobre os limites do modelo biomédico e da medicalização da psiquiatria. Muito interessante retratar algumas barreiras sentidas pelos pacientes psiquiátricos. Muito bem, Camila. Realmente é uma reflexão muito pertinente e também essa correlação com o modelo biomédico que faz com que a gente lembre dos limites do modelo biomédico na prática da medicina, como já comentamos em encontros anteriores, e, sobretudo, no caso da doença dos transtornos psiquiátricos. Muito importante essa discussão, comentou Yasmin, e Maria Paula mencionou que essa obra levanta uma discussão muito oportuna e pertinente, é muito frequente na atualidade a redução do tratamento de doenças mentais à administração de psicofármacos, cabendo o questionamento em que medida a desconsideração de efeitos adversos e de singularidades é benéfica ao paciente. Muito bem, Maria Paula. E Yasmin Alexandre comentou que é bastante importante essa ênfase conferida a essa dubiedade intrínseca dos psicofármacos. Ora vilões, ora mocinhos, percebe-se seu considerável valor e sua mascarada periculosidade. Apresentam-se muitas vezes como inofensivos e necessários, e sua popularização é uma realidade cada vez mais preocupante. Logo, em que medida essa medicalização se restringe às demandas psiquiátricas do paciente e às suas necessidades reais? Muito bem, Yasmin. Então, é o uso generalizado, indiscriminado, às vezes, de psicofármacos. E Davi comentou que o desenvolvimento da psicofarmacologia no século XX proporcionou um grande avanço no tratamento de condições psiquiátricas, sem dúvida, Foi um grande avanço, não há como questionar. E o sucesso do uso de substâncias como as fenotiazinas e o lítio tornaram o controle de doenças mentais uma realidade. Esse contexto também evidenciou a ineficácia de terapias agressivas como a lobotomia e a insulinoterapia para indução do choque, coma hipoglicêmico no tratamento de doenças mentais. Atualmente, o uso de psicofármacos é cada vez mais difundido como uma solução definitiva, o que pode se tornar um problema, uma vez que condições psiquiátricas geralmente exigem uma abordagem holística.
os benzodiazepínicos, por exemplo, estão sendo amplamente usados para tratar ansiedade e insônia, mas apresentam o perigo da dependência. Então, aqui o Davi coloca, primeiro, a importância, né, dessa verdadeira revolução, né, que foi o advento da psicofarmacologia, e como disse o Romo Newton, né, a introdução da clorpromazina no arsenal terapêutico para as doenças psiquiátricas, né, principalmente a esquizofrenia, né, os transtornos que eram chamados psicóticos, né, mas também é uma faca de dois gumes, porque há uma tendência, né, de se exagerar, né, de se colocar no outro extremo do espectro e se usar excessivamente, né? Então é aquele velho meio termo que muitas vezes não é considerado quando a gente fala sobre terapêutica médica de uma forma geral e principalmente sobre a psicofarmacologia. Muito bem. Então, seguindo aqui, nós temos aqui o grupo 3, não é isso? Grupo 3, a persistência da memória, o surrealismo e a psicanálise. Quem vai apresentar é Daiane que postou ou vai ser outro? Sou eu mesma. Pronto, Daiane. Certo, vou começar para adiantar. Nós escolhemos essa obra, né, A Persistência da Memória, do Salvador Dalí, do ano de 1931. E a escolha foi para representar esse momento da história da psiquiatria, em que ela foi impactada pela psicanálise, né, em que houve o surgimento da psicanálise e teve uma pequena mudança assim, de paradigma, principalmente no início do século XX, com o trabalho de Freud. E justamente, como está lá no material disponibilizado pela professora, o marco inicial da psicanálise foi a obra A Interpretação dos Sonhos, de 1900, de Freud, e foi justamente essa obra que inspirou Salvador Dalí. Os historiadores de arte dizem que ele leu a obra de Freud, especialmente esse livro, e que ela o marcou profundamente e fez ele entrar numa nova fase artística, que seria justamente a fase surrealista. Dalí e o surrealismo em si foram guiados por essas teorias freudianas, e por essa busca por interpretar o mundo onírico e acessar as informações que estão no inconsciente por meio dos sonhos. Tanto, né, o surrealismo, essa obra, quanto Freud tem essa ideia em comum, que a partir acessando o mundo dos sonhos, acessando esse inconsciente, seria possível entender os anseios humanos e, de certa forma, a origem dessa chamada loucura, né? E justamente nessa pintura que nós escolhemos, que é uma das mais emblemáticas, tanto quanto do pintor, quanto do movimento surrealista, nós vemos justamente isso. Esse mundo dos sonhos, em que há um derretimento das formas e um derretimento do tempo, para representar esse ambiente das memórias que foi tão importante que foi e ainda é tão importante para a psicanálise. Enfim, encerro aqui a nossa contribuição para ouvir o que vocês têm a falar. Muito bem, excelente a escolha, né? Essa obra tinha que estar aqui, porque é uma obra icônica, assim como outras que são mostradas aqui, mas porque essa obra, na época, foi, assim, de uma inovação, não é? O próprio cunho surrealista, né, que dá margem a essas interpretações, e o Salvador Dalí, ele coloca essas imagens todas como esse relógio, né, como que derretido, né, como você disse. Eu estou em aula agora, certo? Sim. Então, como eu dizia, a questão da noção distorcida, né? Uma noção distorcida que ele mostra nesse quadro. E dizem que ele pintou essa obra, né, em poucas horas, né? Em poucas horas ele pintou, já que ele era um estudioso, né, de várias obras de Freud,
E ele, como ninguém, ele representou, né, a teoria psicanalítica em suas obras, né? Então, a persistência da memória, né, dessa obra faz com que a gente conheça, veja, né, uma das obras mais importantes da própria história da arte, né? Eu fiz um curso faz muito tempo de história da arte, né? Aqui mesmo em João Pessoa. E meu marido é artista plástico, né? Então eu tenho um interesse especial, né? Pelas artes visuais. Então esse trabalho, né? Em todas as, acho que na maioria das discussões sobre história da arte, né? Ele representa um ponto assim culminante, né? No século XX, né? Porque representa muito mais do que digamos assim, o modelo, né, do surrealismo, mas também representa todo essa questão, né, do inconsciente, né, da teoria psicanalítica que ele mostrou em várias dos seus trabalhos, né? Então, o Anônimo comentou que é um clássico do gênio do surrealismo. É um gênio, sem dúvida, fantástico, comentou Luiz. E Gabriel, incrível como a obra de Salvador Dalí, aparentemente aleatória em seu sentido, pode expressar diversas ideias sobre sonhos e o inconsciente. Muito bem, realmente o simbolismo, né, e o próprio surrealismo, né, favorece, né, esse tipo de representação pictórica. Luana comentou que a influência da psicanálise nas obras de Dalí é clara e nos faz refletir também em relação ao limiar da criatividade inconsciente e loucura. Camila comentou que o surrealismo suscita reflexões sobre o que é loucura e se há ou não limites entre o que é considerado normal e patológico. Obra muito interessante. Realmente, essa obra, né, faz com que tudo pareça tênue, esses limites pareçam tênues, né? E Nádia comentou, a sensação de distorção temporal que essa pintura passa é bem marcante. Como um todo, as pinturas surrealistas e suas inspirações no âmbito dos sonhos são bastante relevantes para a psicanálise, ao estabelecer a existência do inconsciente e o sonho como um estado com barreiras mais flexíveis. Freud admite os sonhos, por mais fantasiosos que sejam, como um espaço em que se pode considerar os desejos do indivíduo sem a interferência do recalque. Então, como havia sido comentado antes, né? O trabalho de Salvador Dalí, principalmente essa obra, né, mostra como o sonho, né, que é o inconsciente, é uma expressão do inconsciente, pode ser representado de uma forma, né, que transmita toda uma mensagem, transmita várias mensagens e também dê margem às várias interpretações, né? Pela questão, porque é surreal, né? Maria Paula comentou que é bem evidente a relação entre Dalí e a psicanálise, de forma que as representações aparentemente inconscientes, entre aspas, loucas e sem sentido das obras surrealistas são reveladoras do mundo dos sonhos, explorado e interpretado, por sua vez, por Freud. Muito bem, excelente, Maria Paula. Milena comentou, as obras de Dalí conseguem trazer uma abordagem diferente, quando comparada com movimentos artísticos antecessores sobre o ilógico. Elas nos fazem, né, questionar, ao trazer referência ao onírico, se também não temos um pouco de loucura, né? Realmente, eu acho que todos, em algum momento de sua vida, né, pelo menos as pessoas que refletem, acabam, né, tendo esse pensamento, não é mesmo? E Milena comentou também que as obras de Dalí conseguem trazer uma abordagem diferente quando comparada com movimentos artísticos. Ah, sim,
É porque eu acho que talvez tenha sido replicado, duplicado, né? Excelente, excelente, não podia faltar esse trabalho também de Salvador Dalí, né? Uma obra icônica, né, da história da arte e do surrealismo, né, do século XX. Então, agora vamos para o grupo 6, né, o trabalho do grupo 6, A Pedra da Loucura só está na cabeça do outro, né? Então, o grupo 6 pode apresentar, vai ser Camila que vai apresentar. Não, professora, você eu. Freire? Não, Lucas, tá me ouvindo? Lucas, é porque aqui eu só vejo a tela, eu não vejo, tá bem. eu não vejo a tela onde vocês aparecem, tá? Certo. Aí as vozes eu ainda não conheço todas. A senhora pode clicar então... na... Oi? Clicar na obra para abrir? Certo, por favor. posso. Vou clicar aqui. Museu do Prado. Eu acho que ainda vai abrir. Abriu. Isso. Abriu, eu acho que eu aumentei sem querer. Tira o zoom, isso. Pronto. Pronto. E aqui... Perfeito. Pronto. Ok, pode falar, okay. Lucas. Então, pessoal, bom dia. O grupo 6, né, vai trazer uma obra para vocês chamada A Extração da Pedra da Loucura, que é uma obra do artista holandês Hieronymus Bosch, né, que data ali em torno do final do século XV, mais ou menos ali entre 1475 e 1480, né, e é uma obra, né, o Bosch, na verdade, ele é um pintor que tem uma peculiaridade muito interessante, né, ele consegue pegar representações assim do cotidiano, representações bem mundanas, e encher elas de símbolos, né, símbolos que são sutis, mas que eles têm assim uma acidez, sabe, uma força muito grande. Né, esses comentários que eu vou explicar para vocês, que eu vou comentar, né, Nádia, inclusive, muito bem já relatou ali nos comentários da postagem. Bom, então o que é que a gente consegue ver, né? No plano superior a gente tem uma inscrição, né, em holandês, e no plano inferior outra inscrição. Essas inscrições, elas dizem respeito ao seguinte: a superior diz mais ou menos o seguinte, né, numa tradução literal: Senhor, por favor, né, retira-me essa pedra logo, algo desse tipo. E embaixo, meu nome é Luberdas. E o que é que isso quer dizer, né? No plano superior a gente tem a súplica, né, desse camponês, né, que está tendo ali um processo de retirada da pedra da loucura, né? E qual é o contexto disso, né? Nessa época, no final do século XV, acreditava-se de fato que a loucura era devido a uma pedra no sentido literal mesmo, um objeto que causava a loucura, né? E algumas pessoas, né, algumas pessoas que não tinham acesso ao conhecimento ou por algum motivo de superstição, elas acreditavam que realmente poderiam ocorrer procedimentos para retirar e curar essa loucura, né? Então, quais são os personagens que a gente vê nessa obra, né? Nós temos ali o falso cirurgião, né, um charlatão, e o símbolo que representa ele seria justamente esse funil, né, esse funil invertido, que representa justamente a estupidez, né, o charlatanismo, a mentira, a inverdade, né? No plano mais inferior, nós temos ali uma bolsa de dinheiro que está transpassada por uma adaga. Se a senhora puder dar um zoom, professora, acho que vai ficar melhor para ver. Isso. Isso. Pronto. Aí a senhora pode mover o cursor. Isso. Então a gente tem uma adaga que simboliza o seguinte: ainda que exista o poder, ainda que alguém tenha poder ou mesmo dinheiro, né, isso não significa que se tenha conhecimento, né? A adaga, ela seria a ignorância transpassando, né, o poder e o conhecimento. E no plano mais lateral, a gente tem dois clérigos, né, um frade e uma freira. E na freira a gente consegue observar um livro fechado, né? Esse livro ele diz respeito justamente à negação do conhecimento, né? E a gente consegue observar uma certa postura assim de aceitação, né, daquele absurdo. E o frade, ele carrega uma jarra do que parece ser vinho, né? Mas a gente vai discutir melhor esse aspecto do vinho mais tarde. Só que o que mais chama atenção nessa obra é que quando a gente dá uma olhada mais de perto, o que está sendo extraído não é propriamente uma pedra, mas sim uma tulipa, né? É uma flor.
que está sendo tirada da cabeça do paciente. Então, quando se esperava tirar algo rígido, algo sem vida, na verdade a gente encontra algo muito mais singelo, algo muito mais terno, de uma beleza muito mais delicada, né? Então, o que será que o Hieronymus ele quis dizer com isso, né? Que a ideia, né, da loucura, ela não precisa estar vinculada, como alguns colegas já citaram, né, à desumanização, né, a algo de fato sem vida, mas ela pode estar associada, né, à beleza, à vida de fato, né? E à genialidade, por que não, né? Então, eu acho que essa obra do Hieronymus, ela trabalha muito isso. Inclusive, o próprio formato do quadro, né, ele lembra um espelho. Então, é como se ele estivesse alertando para a gente mesmo, para a gente ter cuidado com o que se acredita, né? Sobretudo em situações assim desesperadoras, a gente tende a acreditar, né, em promotores assim de falsas esperanças, né, em ideias que não correspondem à verdade, né? E isso traz um perigo muito grande, né? Justamente porque existem muitos charlatões. Então, essa seria a interpretação básica. Existe uma outra ideia de que essa flor que é retirada da cabeça desse camponês, ela também representaria, né, o desejo, né, a parte sexual do camponês. E é por isso interessaria justamente a uma adequação, né, desse comportamento. Tanto é que a frase que está escrita embaixo, né, Lubertas, ela, se você ir atrás da etimologia, né, da origem da palavra, a gente consegue ver que significaria ali um terrom castrado, né? O terrom ele é um texugo, né, é um mamífero relativamente pequeno que é comum na Europa. E ele é um animal noturno, né? Então, eu acho que ele quis pensar justamente nisso. Seria a castração dos instintos, né? Além da retirada da loucura, também uma padronização do comportamento, né? Do corpo, né? Da sexualidade. E isso tem uma contribuição justamente daquela análise que eu falei para vocês do vinho, né? Porque o padre, o frade, né? Melhor dizendo, ele tá interessado, digamos assim, em castrar o comportamento do camponês por meio desse procedimento, mas ele mesmo ele não consegue abdicar do próprio vício dele, né? Da própria entrega aos prazeres mundanos, digamos assim, que aí ele representou pela bebida, né? Então seria basicamente isso. E seria uma outra corrente aí que trabalha com esse quadro. Seria isso. Muito bem, excelente, excelente a obra colocada para exposição aqui no nosso mural e também escolhido pelo grupo 6 e também toda a discussão, né, e a interpretação que Lucas apresentou, né? Eu tive a sorte, né, de conhecer o Museu do Prado e ver, né, pessoalmente essa obra que é da Idade Média. A gente tem que pensar que toda essa crítica, né, que na verdade tem uma crítica aí também à Igreja, né, uma crítica bem clara à Igreja, como mostrou Lucas, pela aceitação, né, dessa exploração, né, desse pobre paciente, já era feita por ele, por Hieronymus Bosch, já na Idade Média, imagine, né, século XV, né, ou século XVI. Então, vejam a genialidade desse artista, né? Então, os comentários mostram aqui, meu Deus, literalmente uma loucura. Anônimo também comentou, questionamento bastante pertinente, pois muitas vezes julgamos o outro sem olharmos primeiramente para nós mesmos. Gabriel Norá, surpreendente como diversos charlatões se propunham a retirar a loucura dos indivíduos, loucura entre aspas. A pintura serve para questionarmos quem são os verdadeiros loucos, realmente. É o que eu tinha lido antes, que a gente, nessas obras que a gente viu, a gente vê ali que tem uma linha muito tênue, né, pelo que a gente pode interpretar, entre os que são considerados normais e os que são considerados desviantes, né, em termos comportamentais. E a pintura, sim, já. E Nádia comentou, bem expressiva a simbologia utilizada pelo pintor como crítica, o funil, símbolo da estupidez, na cabeça do falso médico, o livro ferrado na cabeça da freira, representaria a ignorância, e o frade com o que seria um recipiente de vinho nas mãos.
Esse procedimento foi uma das primeiras coisas que vi sobre a medicina, em uma coleção de livros sobre invenções que achei no sítio dos meus avós, através de uma obra de arte. Aí aqui, eu não sei se aqui ela colocou um link. Sim. Aqui já é de outro pintor holandês, né, do século XVI, ilustrando uma trepanação para a extração da Pedra da Loucura. Um tema recorrente, na verdade, né, da pintura flamenga da época, né, também. E aqui os cirurgiões barbeiros, né? Muito bem. Excelente. Sim, depois Maria Paula comenta que é uma obra muito crítica e que traz uma reflexão bem intrigante. A consideração de cura por remoção de uma pedra revela bastante sobre os olhares daqueles que julgavam e denominavam os outros de loucos, entre aspas, gerando até o questionamento de quem realmente seria o louco na situação. Muito bem. Davi comenta que, apesar desses tipos de procedimentos para, entre aspas, retirar a loucura de maneira cirúrgica do indivíduo aparentar ser uma prática de um passado muito distante, eles tiveram sua relevância até mesmo no século XX, com as lobotomias. Então, muito bem lembrado aqui por Davi, né, em meados do século, na primeira metade, né, e até meados mesmo, metade do século XX, né, a lobotomia se tornou um procedimento feito indiscriminadamente, né? Milhares de pacientes lobotomizados durante a década de 1930 e 1940. Esse procedimento alterava profundamente o estado mental dos indivíduos, que passavam a ser considerados zumbis, entre aspas. A prática da lobotomia foi tão consolidada na medicina que Egas Muniz, né, Egas Muniz foi um médico português que ganhou o prêmio Nobel, né, como diz aqui Davi, que desenvolveu a técnica para lobotomia pré-frontal, ganhou o prêmio Nobel em 1949. É importante você ter considerado essa questão, né, desses procedimentos feitos no século XX, e hoje são realizados alguns procedimentos que lembram a lobotomia, mas assim, que são muito mais seletivos e têm indicações precisas, né? Que é a chamada psicocirurgia, né? Mas assim, é uma outra forma, né, de encarar o tratamento cirúrgico dessas condições. E muitas vezes também hoje ainda tem uma certa polêmica, muita controvérsia em torno dessas chamadas leucotomias, né, que são realizadas hoje para várias doenças, não só psiquiátricas, mas também neurológicas. Muito bem, muito interessante. Em relação a Egas Muniz, né, na verdade, ele recebeu o prêmio Nobel e depois, já na segunda metade do século XX, muitas organizações, a sociedade, de uma forma geral, muitas vezes sugeria a retirada, né, digamos assim, o cancelamento desse Nobel. Mas, na verdade, Egas Muniz não previu as consequências, né, e o uso indiscriminado e sem nenhum critério que ia ter o procedimento que ele idealizou, né, que ele criou, né, como aconteceu nos Estados Unidos, principalmente pelo Dr. Walter Freeman, né? E, na verdade, o que aconteceu depois não é a responsabilidade dele, mas o prêmio Nobel lhe foi concedido, né, pelo procedimento, pela técnica inovadora de tratamento de algumas doenças neurológicas e mentais. Muito bem, excelente, também os comentários. E aqui vamos para o grupo 2, Hospital ou Cárcere? Emílio de Barros e o legado de Nise da Silveira. Eu sabia que Nise da Silveira ia ser incluída aqui no nosso mural. Então, quem vai apresentar?
Bom dia, Camila? pessoal. Sou a professora Camila, é isso? Ah, ok. A senhora pode aumentar aí, por favor, a imagem? Ah, sim, por favor. Claro, claro. Tem a imagem. Eu não tenho o link, né? Então eu vou abrir a imagem. Isso, porque quando a gente foi colocar, a gente só encontrou em PDF. Aí quando colocava a imagem não aparecia, sabe? Tudo bem, sem problemas. Aí vamos lá. Bom dia, pessoal. Hoje eu vou representar o grupo 2. E a gente escolheu uma das obras do Emílio de Barros para a gente falar um pouquinho da história da psiquiatria aqui no Brasil. E o título que a gente atribuiu a essa obra, como a professora já leu, né? Foi Hospital ou Cárcere? Emílio de Barros e o legado da Silveira. E acredito que vocês, ao observar essa imagem, vocês já sabem o porquê, né, desse título. E provavelmente vocês também não conhecem o Emílio, assim como eu também não conhecia. Ele foi um dos internos do centro psiquiátrico onde a Anísio da Silveira trabalhou. Essa obra, que, embora ela pareça ser muito simples, ela retrata a perspectiva do paciente psiquiátrico interno no século XX, especificamente tratando da realidade aqui do Brasil. Nessa imagem, foi traduzido um espaço hospitalar, provavelmente uma enfermaria, onde a gente pode destacar esse monocromatismo que nos leva aos sentimentos de solidão. Também se destacam essas grades e provavelmente o paciente está vestindo uma camisa de força aí, e tudo isso reflete um pouquinho da forma desumana como eram tratadas as pessoas que tinham algum transtorno mental naquela época. E para romper com o antigo paradigma de institucionalização da loucura, a Anísio da Silveira ela teve um papel crucial como pioneira desse processo libertário, né, da reforma psiquiátrica aqui no Brasil. E por não estar de acordo com essas formas de tratamento da época, como a eletroconvulsoterapia, por exemplo, ela foi transferida para o setor da terapia ocupacional, e lá ela começou uma verdadeira revolução, começando um tratamento que combinava pintura, escultura, um ambiente calmo, com música, e na presença de animaizinhos, principalmente os cachorros, que ela chamava até de coterapeuta. E tudo isso começou a evidenciar o cuidado humanizado na saúde mental, né? A reinserção social dessas pessoas, a desmanicomialização dos cuidados. Coisa que hoje, para a gente, parece tão óbvias, né? Mas que naquela época pareciam absurdos, como muitas coisas que a gente tem estudado, né, na história da medicina. Essa daqui e outras e outros internos, que foi fundado lá em 1952 pela Anísio, em parceria com o crítico de arte, se eu não me engano é Mário Pedrosa o nome dele. Para quem se interessar e quiser conhecer melhor o legado da Anísio, a gente recomenda um filme que é muito... Por hoje é isso, pessoal. Pode comentar, professora. Obrigada pela atenção. Muito bem. Camila, repete o nome do filme, por favor, que cortou exatamente quando tu foi falar. Inicie O Coração da Loucura. É um filme excelente, né? Protagonizado pela Glória Pires, que retrata, né, esse hospital, né, onde ela trabalhava, e a importância da arte-terapia, né? E a questão da humanização, né, do tratamento dos pacientes que são internados nesse hospital. E depois, né, foi criado um museu, né? E então lá foram expostos muitos trabalhos, né? Então assistam. Até há pouco tempo estava na Netflix, eu não sei se ainda está, né? Então o trabalho de Anísio da Silveira, né, realmente é muito relevante, né, em relação às instituições de saúde mental.
E, assim, também a questão do pioneirismo das ações, né, que ela liderou, né, que também contribuíram para a reforma psiquiátrica no país, né? Então, é muito interessante o filme, eu também recomendo que vocês assistam. Camila relatou, digamos, interpretou, pelo menos comentou, né, a obra de Egídio de Barros. Eu também não conhecia Egídio de Barros, e também não conhecia essa obra. Então, eu estou também aqui pela primeira vez vendo este trabalho, e que foi bastante, digamos assim, comentado de uma forma bastante clara, né, e objetiva por Camila. Então, Maria Eduarda Gomes comentou: perfeito, no filme Nise, o Coração da Loucura, percebe-se tamanha importância dessa psiquiatra para a medicina. Muito interessante e reflexiva a abordagem sobre o ponto de vista do paciente. Dani. Luiz, muito bom. Também consideraram aqui excelente. Gabriel comentou: ótima comparação, mostrando que em um local destinado a tratar e acolher ocorriam diversas punições e maus-tratos que mais se pareciam com uma prisão, né? Muito boa a reflexão da obra, faz lembrar uma afirmação de Foucault, que diz que Pinel não libertou o louco, já que esse permaneceu em ambientes fechados e reclusos, mas abriu o asilo ao saber médico. Realmente, é uma crítica que Foucault faz, né, ao mito, né, de Philippe Pinel, em relação ao tratamento que, na verdade, foi uma revolução naquela época em que aconteceu na França, mas no hospital La Salpêtrière, mas Foucault, né, na sua leitura, né, na sua leitura sociológica, não é, mais de uma visão mais moderna, não é? Ele via nessa obra de Pinel não uma libertação, né, como foi considerado e se tornou um mito, né? Eu até coloquei ali em cima a obra, né, a obra que faz menção, né, a esse trabalho de Philippe Pinel. Mas, assim, foi um momento em que o saber médico, né, passou a tomar conta, né, da loucura, e estabelecendo a psiquiatria, né, como uma disciplina que passou a abranger, né, essas pessoas que são consideradas, né, pessoas que desviam, né, do comportamento normal. Então, passou quando o biopoder, né, como o próprio Foucault comenta, se estabelece aí, e a psiquiatria nasce aí como uma disciplina que passa a ser digamos assim, passa a ser a área, né, do conhecimento dentro da medicina que passa a estudar a loucura como uma doença psiquiátrica, né? E aí a loucura passa a ser vista como uma doença. E Luana Cibele comentou: muito pertinente essa abordagem, já que por muitos pacientes psiquiátricos tinham sua humanidade menosprezada, sendo submetidos a diversos tratamentos cruéis sem que esse sofrimento fosse considerado legítimo. Nádia comentou: muito interessante para se considerar especialmente o ponto de vista daqueles pacientes que foram abandonados por seus familiares nessas instituições, realmente, ou involuntariamente internados.
como aconteceu muito, incluindo já no próprio século XX, não é? Negadas do convívio social, muitas vezes vistas como perigosas, essas pessoas são sujeitas a um isolamento físico que se soma ao seu sofrimento psíquico, né? Então, eu não sei se vocês conhecem o livro, não sei se é Barbacena, o Holocausto Brasileiro, né? Que também se converteu em filme, né, e que mostra a situação do doente mental aqui no Brasil. Mas eu acho que depois tem algumas outras menções até o final da nossa aula. Yasmin Alexandre comentou: esta tela é uma aparente simplicidade que torna possível a reflexão acerca da violência institucionalizada e generalizada em muitos estabelecimentos ao redor do mundo. No caso brasileiro, o questionamento hospital ou cárcere descreve bem a duplicidade do Hospital Colônia de Barbacena, que é essa a que me referi. Não somente pacientes com distúrbios psiquiátricos, mas também cidadãos socialmente indesejáveis, né? Quer dizer, aqueles incômodos, né? A exemplo de homossexuais e mães solteiras. A semelhança dessa obra, as condições de vida desses seres humanos era execrável e desprovida de qualquer tratamento minimamente humano. Era execrada, né? Execrada, eu assim colocaria execrada, e o que era execrável, né, era a instituição manicomial, e como tratavam essas pessoas, né? E desprovida de qualquer, mas eu entendi o que você quis dizer. E desprovida de qualquer tratamento minimamente humano. Logo, aqueles que não tinham transtornos mentais tendiam a desenvolvê-los. E aqueles que já os tinham tendiam ao agravamento do quadro clínico. O fim último de todos, a total despersonalização e um dar de costas a qualquer vestígio de dignidade e humanidade. Excelente, muito bem, Yasmin. Foi muito bem expresso o que você colocou aqui acerca da postagem do grupo 2, né? Muito bem apresentado por Camila. Então, também tem um filme, falar em filme, em que pessoas que não tinham nenhum transtorno do ponto de vista psiquiátrico, né? Não é um transtorno mental, acabam internadas compulsoriamente pela própria família e que acabam desenvolvendo problemas, né, emocionais tão graves, né, que acabam doentes, né? Então, não sei se vocês já assistiram o filme Bicho de Sete Cabeças, né, que é protagonizado pelo Rodrigo Santoro, e que mostra isso, né? Mostra um rapaz, um jovem, que é internado pela família, principalmente, né, sob a vontade do pai, porque ele era um jovem contestador, que era um jovem que tinha a sua personalidade, né, em desenvolvimento, e o pai achava que ele estava se drogando e que ele precisava ser internado, né? E ele acabou tendo transtornos mentais também por causa desse encarceramento que ele sofreu. Eu recomendo, quem não assistiu esse filme, que assista, excelente. E excelente também o papel do protagonista, né? O papel do ator que fez o protagonista. Muito bem, então vamos aqui para o grupo 8. Aos loucos o hospício? A pergunta, né? Do grupo 8. E aí foi postado por Milena. Quem vai apresentar? Sou eu, professora Matheus Freire. Está dando para me ouvir? Sim, perfeitamente. Pode continuar. Então, a obra é uma litografia imperial de Eduardo Hinsberg, de 1856. E aí essa obra ela mostra a fachada do hospício de Pedro II, e a gente vai falar um pouco sobre a história desse hospício, tá bom? Uhum. Então, os primeiros asilos para essas pessoas, para os alienados, assim eram chamadas as pessoas com qualquer distúrbio mental, no Brasil, foram construídos em meados do século XIX. E aí era bastante comum encontrar pela corte, lá no Rio de Janeiro, pessoas alienadas vagando pelas ruas abandonadas. E aí essas pessoas, elas eram recolhidas pela polícia. E elas tinham dois destinos, basicamente.
Um era a prisão, a qual lá ela só saía depois de morta, e a outra era de Santa Casa de Misericórdia. E lá, apesar de ter um certo nível de tratamento, eles sofriam severas punições físicas. E nessa situação, despertou a Academia Imperial de Medicina e a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E aí eles propuseram a construção de um estabelecimento que pudesse cuidar dessas pessoas, um tratamento mais especializado. E aí o imperador, na época, Pedro II, ele aceitou e iniciou a construção do que seria o hospício de alienados de Pedro II. E a construção desse hospício ela ficou concluída em 1852, porém o atendimento especializado ao tratamento de pessoas que sofriam com distúrbios psíquicos, ele só veio a ser realizado no início do século XX. O hospício ele também era conhecido como o Palácio dos Loucos, e, como eu disse, ele abriu em dezembro. E funcionava na ideia de dois alienistas franceses, alienistas que seriam os psiquiatras de hoje, que é Philippe Pinel e o outro é Jean-Etienne Escriol. Eu não sei pronunciar, não. E aí esses dois jornalistas, eles recomendavam o isolamento, o controle e a vigilância para afastar esses indivíduos das causas da loucura. No texto que a gente utilizou como base para fazer esse relato, tem um trecho que eu vou ler aqui, que diz o seguinte: a alienação era para os psiquiatras da época a manifestação das afeições morais, sendo as paixões da alma consideradas a causa da loucura. Desse modo, os excessos relativos ao amor e à ordem social deveriam ser regulados pela razão. Então, a partir disso, o tratamento dessas pessoas era buscar restaurar o domínio racional desses indivíduos. E aí eram utilizados métodos super persuasivos, que utilizava camis de força, ducha de água fria. A fama desse hospício, ele ficou conhecido no Brasil todo. E o que começou a acontecer foi que pessoas de outras regiões do Rio de Janeiro levavam os alienados que tinham tanto perambulando pela sua cidade, quanto dentro da sua própria casa, para o Rio de Janeiro, e largavam eles nas ruas do Rio de Janeiro, na esperança da polícia recolher essas pessoas, para que, então, elas fossem levadas ao hospício. E, além disso, a polícia estava recolhendo qualquer pessoa que perturbasse a ordem pública também para o hospício. E o que aconteceu foi uma superlotação, o hospício que tinha inicialmente 140 vagas. Depois ele sofreu ampliação para 300 vagas, e tem relatos escritos que diziam que esse hospício tinha mais de 400 pessoas. Só duas curiosidades agora. Em 1903, assumiu o médico baiano Juliano Moreira, e aí ele começou a aplicar no hospício os conhecimentos da psicanálise de Freud, e depois que o hospício virou ruínas, ele foi cedido à Universidade Federal do Rio de Janeiro, e hoje lá funciona o Instituto de Psiquiatria da universidade. Então, esse era o comentário sobre essa tela. Muito bem, Freire, também excelente, e aqui também retratando uma instituição, que é o Hospital Dom Pedro II, no Rio, né, que reflete, né, a tendência que havia, né, na Europa durante a Idade Média e moderna, e na Idade Média principalmente, com o hospital que em relação ao hospital, o primeiro hospital psiquiátrico do mundo, né, que eu lembrei aqui, o Hospital Bethlehem, né, que eu mostrei por meio desse trabalho aqui, né, e vejam que o que você descreveu aí acontecia no Hospital Bethlehem, né, e aí você se remeteu também aos médicos que foram diretores dos hospitais psiquiátricos, né, mais importantes, não o Bethlehem, né, mas porque o Bethlehem é na Inglaterra, hospitais franceses, né, e principalmente a Salpêtrière, e havia outros hospitais também, mas o Philippe Pinel, que você mencionou, né, que é esse que liberta os presos da corrente, que é um mito, né, um mito de Pinel como o libertador, e sem dúvida foi uma mudança
mais humana em relação ao modo como elas eram tratadas, né? Mas, como Camila lembrou, não é, esse mito de Pinel é contestado por Michel Foucault, no sentido de que, na verdade, naquela época, não houve uma libertação, né? Houve apenas a retirada de correntes, mas, na verdade, não houve uma libertação propriamente dita, né, do chamado louco, né? E Esquirol foi discípulo de Pinel, e Esquirol seguiu, né, o Esquirol seguiu muitas já, né, das condutas, né, e do trabalho, do próprio trabalho de Pinel, com o mesmo pensamento, não é? Com o mesmo pensamento e tendo em mente o tratamento moral, que é esse que o Freire descreveu, né? Que as pessoas que fossem mantidas ali, isoladas e presas, aí seria uma forma de elas melhorarem, né? A melhora ou a cura poderia advir deste tratamento que era o isolamento dessas pessoas nesses asilos, né? O próprio Esquirol foi muito importante, né, até no desenvolvimento desse termo asilo, né, e até em alguns aspectos legislativos na França a respeito do asilo. Então, Daiane comentou, muito interessante observarmos esse momento da história em que construir hospícios e asilos para os loucos era considerado uma inovação e a melhor forma de tratar a questão. E assim, Daiane, como nós colocamos lá no roteiro que enviei para vocês pelo SIGA, houve uma época chamada de a grande internação, e muitos desses hospitais eram chamados de hospitais gerais no início, né? E é assustador vermos, aqui diz Anônimo, que é assustador vermos, ou Anônima, que hoje ainda existe a ideia de que essa é a melhor forma de tratamento, entre aspas, para estes loucos, também entre aspas. Quem seriam os verdadeiros loucos nesse contexto, né? Então, a gente vê de forma recorrente esse questionamento e essa pergunta retórica, né, que vocês fazem aqui como reflexão. Luiz comentou, super importante conhecer sobre a história da psiquiatria no Brasil, analisando as perspectivas de como eram feitos os tratamentos e a que atrocidades as pessoas eram submetidas. Essa reflexão demonstra que cada vez mais precisamos buscar fontes científicas, seja para o diagnóstico ou tratamento, para não submeter as pessoas a procedimentos desnecessários ou que prejudiquem ainda mais o quadro dela. Aqui é importante destacar o processo de mudança da história da psiquiatria, principalmente pela propagação dos estudos de Freud. Gabriel, muito legal como a arte pode servir como material para análise da sociedade de cada período histórico, no caso de uma era, como era tratada a loucura no nosso país. Realmente, né, nós podemos traçar, né, Gabriel, a evolução das ideias sobre a loucura por meio das artes, né, como a gente está vendo, e que refletiram, desenvolveram e também, digamos, moldaram a forma como a loucura foi percebida e tratada, né? Então, muito bem. E aqui a gente tem, veja que a gente tem o protótipo desse tipo de hospital, o primeiro hospital que foi na Inglaterra, o Hospital Bethlehem, ou Bedan, né? E também nós temos em cada, por exemplo, no Brasil, esse modelo foi importado e nós temos o Hospital Pedro II, como mostrou o Freire, né, do grupo 8. E em cada capital, né, porque lá em Campina, eu estudei na UFPB em Campina, na época que era UFPB e não UFCG, e nós fazíamos estágios lá no hospital psiquiátrico da cidade, que era o hospital público, era o Hospital João Ribeiro. Então, a gente se referia ao João Ribeiro de uma forma estigmatizante, né? As pessoas de uma forma geral. Já em São Paulo, no Rio, não, no Rio é o Pinel, né? O próprio Pinel é o hospital, que é o hospital assim, de referência no Rio. Eu acho que em São Paulo é o Juqueri.
Já aqui é o Hospital Juliano Moreira, né? E o estigma que existe também em relação a esses hospitais, né? É super importante, como diz Luiz, já falei, Gabriel Norá também, Camila, esse período se aproxima da publicação, realmente, de O Alienista, de Machado de Assis, em 1882, que mostra como a cidade do Enredo reagiu à construção de um asilo, a Casa Verde, né? E criticando o modelo biomédico e a abordagem do que é loucura. Realmente, esse conto, novela, não sei como caracterizar essa obra, mas uma obra realmente de uma importância literária e histórica, né? Muito grandes, né? Em que e por isso que o alienista, como eram chamados, né, os psiquiatras, né, naquela época, e que vinha da palavra alienação, né? Muito bem, Camila, por essa lembrança literária desse livro, que é assim, esse conto, essa novela de Machado de Assis, ela digamos assim, marcada pelo humor, né? Que é muito, e também suscita também a reflexão. E Nádia comentou que é um quadro que dialoga com o contexto de Pinel, de mudança do status de vagabundo para paciente. Exatamente, é quando o doente mental ganha o status de doente psiquiátrico e a psiquiatria toma conta, não é, do que era chamado de loucura. Ao mesmo tempo que muda a condição, prende. Leva ao questionamento de para o bem de quem estão tirando essas pessoas das ruas para os hospícios, eles próprios ou a sociedade. Era uma forma justamente de manter a sociedade longe, né, dessas pessoas que eram excluídas. Achei interessante o uso do termo alienados. Muito bem, excelente. E agora vamos para aqui o grupo 4, Narrenschiff, o estigma do louco, navio dos loucos, né? Então, por isso que eu não li a outra postagem, porque já havia aqui esta. E quem vai apresentar é o Gustavo. Isso. O Gustavo foi que postou, né? Então, eu abro aqui. Pode ser. Bom. Valeu. Então, aqui nós temos a Nau dos Insanos, né? Pode falar, Gustavo. Bom, essa pintura do Bosch, ela ilustra o que era a Narrenschiff, né? A Narrenschiff, que em alemão quer dizer nau dos loucos, navio dos insensatos, enfim. É uma antiga metáfora alegórica que era muito usada na cultura ocidental, na literatura e também nas pinturas. Em composições literárias e artísticas dos séculos XV e XVI, ela descrevia o mundo como um grande navio, né? Que era repleto de passageiros loucos que não se importavam para onde iam. Nesse contexto, né, é importante, né, contexto século XV, século XVI, é importante lembrar a força cultural da Igreja Católica, para notar que essa alegoria ela servia como uma grande paródia assim da Arca da Salvação, né? A Arca da Salvação e tinha o navio dos loucos. Essa alegoria ela tem origem em outra alegoria que é do Platão, que é a alegoria do navio do Estado, que é bem similar, mas a intenção era outra, né? Nessa alegoria do Platão, o navio era comandado por um capitão, mas todos os outros integrantes da tripulação eram pessoas loucas, que toda hora estavam tentando tomar a direção do navio, mesmo que não soubessem como navegá-lo, né? Para Platão, essa alegoria ela representava os problemas da governança, né, dos sistemas políticos da Grécia antiga e tal, que eram recheados de demagogia e tudo mais. Para isso, ele argumentava que o certo era que os comandantes, né, dos sistemas políticos da Grécia deveriam ser os filósofos, que sabiam o que estavam fazendo. E ele, no caso, ele compara que os filósofos eram tais quais os capitães, o capitão do navio, né? Deixando isso de lado, no mundo moderno ocidental, essa alegoria ela ressurge em uma sátira do escritor alemão chamado Sebastian Brand. Ele escreve um livro, o Das Narrenschiff, que vem daí o termo, né? Esse livro narrava a história desse navio que saía de uma cidade alemã com destino ao paraíso dos todos, levando toda sorte de loucos, degenerados, perturbados, que eram liderados por um santo padroeiro das vulgaridades e grosserias, que era o Saint-Gobain.
Mais uma vez, é importante frisar a força cultural do cristianismo nessa alegoria. Tanto é que essa obra, né, esses poemas satíricos, eles deram origem a essa pintura do Hieronymus Bosch, que é famoso por outra obra chamada O Jardim das Delícias Terrenas. E, tipo, tanto nessa obra quanto no Navio dos Loucos, retratam cenas de pecado e tentação e tudo mais. O que importa, né, para o que eu queria falar, na verdade, o que o Michel Foucault interpreta, né, quando ele visita essa alegoria do passado no livro História da Loucura. Ele pontua justamente a simbologia do navio, dos insensatos, ser essa consciência viva do pecado e do mal, comparando os loucos com pessoas condenadas, né, pessoas amaldiçoadas, pessoas perdidas, deturpadas, etc. Ele vai além, inclusive, descreve o estigma do louco na sociedade europeia, tanto da época do Renascimento, lá do século XV, XVI, quanto da época contemporânea a ele, quando ele observa a ideia de discriminar, de segregar e de excluir os loucos das cidades, né, confinando eles entre aspas, navios e mandando eles para longe. Ele escreve o seguinte: confiar o louco aos marinheiros é com certeza evitar que ele ficasse vagando indefinidamente entre os muros da cidade. É ter a certeza que ele irá para longe, é torná-lo prisioneiro da sua própria partida. Essa alegoria, de acordo com essa nova significação do Foucault, ela bate muito bem com a ideia dos hospícios, né? Principalmente os hospícios, né, da época do Foucault, do século passado. Por exemplo, aqui no Brasil, no hospício de Barbacena, né, o Hospital Colônia, que a senhora falou, do Holocausto brasileiro, os loucos, né, as pessoas, entre aspas, loucas, eram trancafiadas dentro desse lugar, porque era preferível que elas estivessem lá nesse hospício do que se estivessem soltas né, por aí. Na verdade, né, nem todo mundo que estava no Hospital Colônia devia ser paciente psiquiatra, né? Tanto que tinha muita gente que não era louca, né? Tinha gente que era mendigo, tinha gente que era só negro, homossexual, preso político, tudo mais. Muito bem, excelente. Eu não tenho nada nem a acrescentar, mas vamos ver o que foi comentado aqui. Mais uma vez, Hieronymus Bosch, né? Para ver a genialidade, né, daquele pintor, né, da Idade Média. Luiz Barbosa comentou: achei ótimo por se tratar de uma reflexão e pintura do Renascimento, trazendo críticas à sociedade medieval, questionando também o comportamento do clero. E é interessante que Gustavo mencionou, né, a interpretação que Foucault fez desta obra, e uma das edições, acho, não sei se foi a primeira ou foi a segunda edição A História da Loucura na Idade Clássica, né, de Foucault, ele na capa, né, aparecia esta obra, O Navio dos Loucos, né, de Hieronymus Bosch. Camila comentou: obra bem interessante sobre perspectivas medievais da loucura. Muito interessante, traz uma visão, o Rafael Aranha comenta, muito interessante, traz uma visão da loucura como parte das ações de pessoas consideradas normais pela sociedade, associando a loucura aos seus vícios. Belíssima obra, excelente. Nádia comentou: interessante ver a associação histórica que se estabelece entre a bebida, entre outros vícios e costumes que eram, de certa forma, comuns na sociedade, e a loucura. Pode-se estabelecer um paralelo com a figura de Dionísio, deus do vinho, mas também protetor dos que não pertencem ao convencional. Na sua história, a deusa Hera o enlouquece em determinado momento como punição por sua simples existência como mais um filho ilegítimo de Zeus. Muito importante, né? Sempre a mitologia, né, nos ajudando a explicar aqui. Então, nós estamos indo mais rápido, né? Não porque seja menos interessante, pelo contrário, mas é porque a gente já está ultrapassando já o tempo, chegando às 9h47, e vamos para o grupo 10, que postou Torrente de Loucos, o retrato do Holocausto brasileiro, né? Que vai falar sobre, provavelmente, né, o manicômio de Barbacena. Quem vai apresentar? Bom dia, professora. Eu e Sara vamos apresentar. Então, essa obra que a gente trouxe chama Torrente dos Loucos, né, de Cândido Portinari. Ela faz referência ao livro de Machado de Assis, O Alienista, que foi escrito no século XIX.
Esse livro, ele retrata a história de um médico que buscava internar todos aqueles que possuíam qualquer desvio de ética. Mas no final do livro ele acaba descobrindo que ele é o próprio paciente. Então, a gente quis fazer essa relação para falar um pouco sobre o Hospital Colônia de Barbacena, que já foi um pouco explorado aqui hoje, mas justamente é uma crítica que o nosso grupo queria fazer, assim, a essa história, né, de como a gente não tem uma obra de artes visuais que retrata o Hospital Colônia, pelo menos a gente não encontrou alguma que retratasse especificamente o que foi chamado Holocausto Brasileiro. Então, a gente acabou buscando essa obra do Portinari para fazer essa relação com o Hospital de Barbacena, já que, como foi dito hoje mesmo, muitos usuários chegavam lá sem ter queixas psiquiátricas. Eram apenas por algum desvio de conduta, né? E esse hospício ele foi criado no século XX e perdurou por muito tempo, apesar de todas as barbaridades que ocorriam lá, e revelava como o Brasil encarava a loucura naquele período. E nesse espaço, os pacientes sofriam com torturas físicas e psicológicas, como, por exemplo, a eletroconvulsoterapia, que era a terapia de choque, e falta de higiene básica. Então, a gente tem um livro que chama Holocausto Brasileiro, que acredito que tem um documentário também, que retrata muito bem tudo o que aconteceu nesse período, toda a barbaridade que eles vivenciaram, e mostra muito essa questão da falta de higiene, de como eles não eram tratados como humanos mesmo. Então, esse tratamento não humanizado prevaleceu nesse ambiente em que os usuários não possuíam nenhuma qualidade de vida nem dignidade. Agora a Sara vai falar um pouco mais também sobre o que aconteceu depois disso. Pois não. Oi, gente, bom dia. Então, né, como a Yasmin começou a falar, a estigmatização da loucura nesse período abre caminho para que esses usuários sejam tratados como sub-humanos, como descartáveis, né, o que culminou na morte de muitas dessas pessoas. E a gente quis fazer um link também com a luta antimanicomial, que, assim, na verdade, eu via muito mais falar sobre luta antimanicomial quando eu fazia história no CCHLA com o pessoal da psicologia do que eu fazendo medicina no CCM com o pessoal da medicina. Mas, enfim, a luta antimanicomial começou na Itália, né, com o psiquiatra Franco Basaglia, e ele começou a ver como a medicina e como a sociedade viam esses pacientes como alguém que não era uma pessoa, não era digno de ser observado com cuidado e com atenção, com respeito que merecia, né? Então, ele começou a propor reformas já na década de 60, lá na Itália. Só que o movimento aqui no Brasil só foi tomar força na década de 80. E a gente vê algumas transformações, tanto na legislação como na prática, acontecendo a partir da década de 90, principalmente, né, depois que o SUS foi instituído, a gente teve a criação da política de CAPS, que são os Centros de Atendimento Psicossociais, em 1992, e que hoje o CAPS é uma realidade, pelo menos aqui no estado da Paraíba, no município de João Pessoa, a gente vê a ação desse CAPS e a mudança que ele faz no contexto da atenção à saúde mental, né, e como as pessoas em sofrimento mental, elas passam a ser vistas de uma forma muito mais humana e muito mais cuidadosa, né, tirando elas desses ambientes hostis e de cárcere mesmo, como o outro grupo bem colocou, e trazendo elas para a sociedade, para o convívio, e oportunando uma melhoria realmente da condição delas, né? Foi isso que o nosso grupo discutiu, algum desses pontos. Acho que é basicamente isso. Yasmin, você tem alguma coisa para acrescentar? Não, acho que é isso mesmo, Sara. Isso, obrigada, pessoal. Referente ao mesmo tempo vocês associaram essa obra magnífica, né, de Portinari ao Holocausto Brasileiro, o livro, né,